eu e a Cris estamos aqui de novo para gravar mais um tema, que é zona de expulsão. Eu não queria que começasse o ano sem que a gente falasse disso. A gente não sabe por que fala, mas quem ouve sabe por que está ouvindo. Verdade. Então, talvez alguém esteja passando por isso e não sabe que tem um nome, que chama zona de expulsão. Uhum. Então, zona de expulsão é aquela situação que você não tem outra solução. E você se sente injustiçado, você não fez nada de errado. E a gente acha que está tudo, né, conspirando contra, está dando tudo errado aos nossos olhos. Diferente de consequência, né, Cris? Verdade. Então, a consequência, quando você fez alguma coisa errada e está pagando o preço. Preço, né? Verdade, que geralmente é colheita, né? Você plantou, você tem que colher. E é o que a gente fala em todos, né? Deus ama o pecador, mas o pecado, a gente paga o preço. É verdade. Né, do pecado. E essa situação, às vezes quando a gente vê o outro passando, a gente acha, não, a gente sabe que vai passar, que é um processo, mas quando na pele é diferente a gente ter esse entendimento. Né? E a zona de expulsão é uma situação que realmente você vê que você está sendo injustiçado, que você não sabe por que está acontecendo, você não sabe o que está... Você pensa, nossa, eu fiz plano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e por que está acontecendo isso? E não tem uma saída, você fala, alguma coisa tem que vir bom de lá. Tem algum propósito disso. E na verdade é quando a gente é arrancado de uma situação. E às vezes a gente acha que é arrancar de algum lugar, mas não, de alguns ambientes, de algumas amizades, de alguns círculos. Troca de mesa muitas das vezes, né? Troca de mesa. Essa dor, porque a gente tem uma visão muito limitada. Porque, na verdade, a gente acha que é o fim, mas é o início do cumprimento do nosso propósito, né? E quando a gente entende que a gente está no centro da vontade de Deus, que a gente não está quebrando o princípio, é mais fácil de entender que é um processo. Que a gente está passando por um deserto, mas que nós vamos chegar ao cumprimento do nosso propósito. E que o deserto é uma situação, é um meio de passagem, né, Liz? Não é um lugar de montar barraca, né? Então a gente tem que entender que acontece muitas das vezes alguma dessas coisas na nossa vida, que a gente tem que entender, olha, eu não posso me deixar aqui. Que se você deixar e ficar lá chorando dentro do quarto, porque meu patrão me mandou embora, eu não tinha porquê, eu tinha isso, você vai perder a oportunidade de avançar. Então, esse vai ficar preso na sua dor, né? E a gente fala sempre, não é fácil, e não é fácil, e a gente tem que acolher as nossas emoções. Nessa situação, permitir ficar triste, mas entender também que tem que ter um tempo de terminar aquela tristeza para que não vire mágoa. Que a gente entenda que não, quando a gente sabe qual que é o nosso propósito, faz parte do processo, que a gente entende que não é pessoal, pra gente não tomar raiva, pra não tomar birra das pessoas, pra entender que isso faz parte do processo. E eu já falei isso pra Cris algumas vezes, em um período difícil da minha vida, eu passando na corrida, eu vi uma Camila Barros falando que às vezes Deus arranca as coisas da gente, porque se pedir a gente não vai dar. A gente não vai dar. Né? Então você fala assim, nossa, estou com um emprego sensacional e sou mandado embora de uma hora para outra, estou com um namorado que eu acho que eu vou casar com aquele e ele me trai. E aí ela fala, gente, quem que dá a costela pro outro? Deus não teve que dar a costela, arrancar a costela de Adão para Eva. Então, às vezes, a gente, por quê? A gente, pela visão nossa limitada. Você vê a história de José. José saiu de filho preferido para escravo, para governador do Egito, né? Então ele teve que passar esse período de escravidão, porque o propósito dele era lá no Egito, não era na casa dele, não era na cidade dele. E na verdade a história de José fala muito sobre zona de expulsão, porque ele foi expulso de são várias etapas, né? Que ele volta, ele vem, e ele conseguiu aproveitar todas as etapas dele, por conta que ele falou, não, isso aqui tem algum propósito para isso. Em nenhum momento ele questionou. Em nenhum momento ele questionou. A gente perde muito tempo com os porquês, né? Quando a gente entende que tem um pra quê, né? Então, aí já fica mais fácil. Vários com a esposa do chefe dele, como chama? Ele trabalhava na casa do moço e a Potifar, que armou uma cilada para ele, porque queria ir para a cama para ele, e ele não quebrou o princípio, não traiu o dono da casa, patrão. Essa palavra que eu queria lembrar. E mesmo assim, ele não conseguiu provar que ele era inocente. E ele foi virou pra cadeia, mas ele entendeu que aquilo lá fazia parte do processo dele. Exatamente.
porque ele foi de escravo a presidiário, né? E o tempo inteiro que ele estava, tanto na escravidão quanto no presídio, ele foi o melhor aonde ele estava, com o que ele tinha, e ele aprendeu para ele chegar a ser governador. E quando ele chegou governador, ele não tinha mágoa de ninguém. Você vê que ele não pisou em ninguém, ele não humilhou, não descontou, porque ele entendeu que não era pessoal, né? Aquele processo que ele estava passando não era pessoal, né? Você vê, Esther saiu também para ser a rainha, né? Saiu de... Uma das coisas também que eu fico pensando em algumas histórias bíblicas que a gente, né, que eu penso, é a história de Jonas, né, Liz? A história de Jonas, você sabe que eu tava pensando nisso, Jonas, a história de Jonas é muito engraçada. Sabe por que eu tava pensando nisso? Por quê? A gente precisa passar por zona de expulsão, todo mundo vai passar, mas às vezes a gente passa por quê? Por desalinhamento com Deus, por medo e por desobediência, que foi a história de Jonas. Pode falar a história de Jonas. E o interessante da história de Jonas, porque ele tinha uma palavra que ele tinha que ir para Nínive, e ele não foi, ele não cumpriu, porque ele estava com medo, então ele entrou num barco, né, para fugir para ir para outra direção, e todo mundo que estava no barco estava passando por uma turbulência por conta dele, por desobediência dele. Então, muitas das vezes, a gente tem que entender, será que sou eu que sou o causador da turbulência toda? Porque muitas das vezes, a gente não está entendendo que é para a gente trocar de mesa, trocar de situação, trocar de fase, e nós causamos uma turbulência, seja ela dentro de uma empresa, seja ela dentro do escritório, seja de uma família. Então, o que nós temos que ver também, se somos nós o problema, né? Que muitas vezes nós temos que ser quem soluciona os problemas, não o causador de problemas. E o Jonas foi isso, né? Que eu acreditar sem duvidar. Sem duvidar. Né? Como assim Deus está me mandando para uma região perigosa? Olha o que... E olha que engraçado, né? Aí quando o pessoal do barco descobriu que era ele, primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Joga esse homem dentro da água. Some daqui. Aí jogou... Jogar mantimento, nada resolvido. Jogou ele fora, parou. Acalmou o mar. Foi. E aí, de repente, veio um peixe e te joga você. Então, olha só. Muitas das vezes a gente tem que entender que não vai acontecer isso sempre, né? Não vai chegar um peixe te engolir para te jogar no seu local de propósito. Mas como que ter essa intimidade com Deus pode ser o facilitador da sua vida, né? Te ajudar nesse processo. E você vê diferente de Maria, né? Olha Maria, por ter confiança, por ter fé, por obediência. Entendeu, ela, né? Ela entendeu o propósito dela, qual que era o papel dela, né? De gerar o Filho de Deus, ser mãe. Jesus. E pra você ver, a história de Maria é interessante, né? Que uma das passagens, ele comenta com ela, né? Mãe, está chegando a minha hora. E ela fala, não, tipo assim, você é muito novo e tudo mais. Isso é um episódio do The Chosen fala sobre isso. E você vê, aí ele fala com ela e ela fala, eu te respeito. Ela entendeu. Eu falo que Maria tem um papel fundamental, né, Alice? É uma fé mesmo, crer sem duvidar. De obediência, né? De ter fé mesmo. E olha só, e ela entendeu a zona de expulsão, porque muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes, que vai nascer, ou que tem ali um propósito de nascer uma personalidade forte, ou que vai ser uma mudança de situação do que está acontecendo no mundo, vem uma turbulência entre as crianças. Olha, aconteceu com Moisés, que aí mandaram matar todo mundo, na época de Jesus, e ela teve uma expulsão que ela teve que trocar de cidade. Você imagina, você com 9 meses, tendo... Uma cidade mais próspera, nascer lá E foi E uma coisa interessante também, porque quando ela teve um entendimento, quando ela foi comunicar com José, então ela deixou a cargo de Deus. Né? Não é ela se explicar o que aconteceu. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Verdade. Né? E a gente perde muito tempo nisso. De questionando por que eu estou passando nisso, que eu não mereço. E Deus afasta de tudo que nos afasta dele. E a gente fica... e ele vê, ele ouve, ele sabe coisas que a gente não enxerga, né? Às vezes o ambiente, a gente pensa, não, aquilo é pra mim, mas ele enxerga muito mais. Ele muito mais e muito mais longe do que a gente, né? Por a nossa limitação, né? E você vê sempre
Romanos 8, 28, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas, não são algumas coisas. Então, quando você começa a entender disso, todas as coisas, Então, e é interessante, né, Liz? Porque a zona de expulsão é aquilo que você falou, né? Quando você não tem nada de errado, você não teve culpa, e aí você está sendo expulso daquela situação. Diferente quando você faz alguma coisa de errado e você vai ter consequência. Só que também você tem que entender que todos pecam, todos pecam. Tanto quem é cristão, quanto quem não acredita, todos, nós somos seres humanos. Então a pessoa tem mania de falar do padre, do pastor, do budista, do que for. O ser humano tem que ser reto, né? Tem que ser direto. Isso, tem que ser o caminho mesmo de Jesus Cristo. E nós entendemos que todo ser humano vai pecar. Só que aí, e aí? Ele sabe que ele vai ter uma consequência para pagar, ele sabe que ele vai ter que colher aqueles frutos, mas você vai continuar plantando coisa errada ou você vai começar a consertar através daquele erro? Porque realmente nós precisamos ver, eu errei, eu vou pagar pelas consequências, beleza, não é uma zona de expulsão, eu entendi que aquilo ali foi erro meu, então hoje eu vou começar a plantar sementes boas para colher no futuro frutos melhores, né? E essa zona de expulsão exige uma renúncia, e renunciar a uma coisa que a gente sabe que não é bom, um vício, é difícil, mas não é fácil, uma coisa que você acha que é o melhor para você. E na verdade a renúncia é a seguinte forma, se você sente que tá doendo, é renúncia. Porque muitas vezes você fala assim, e vou parar de frequentar a casa da minha tia, porque eu não sei o que. Gente, não é isso, não é aquele negócio, meu vício é álcool, então eu vou parar de beber por um tempo para entender que eu vou conseguir dominar o meu eu, é o domínio próprio, né? Não é que você vai ter que ficar a vida inteira sem tomar uma cerveja, sem beber, não é isso, mas é você conseguir controlar você mesmo. Dói. É isso mesmo. E as coisas têm que ser servo da gente, não o nosso chefe, né? Não o nosso aí. líder, né? Não só bebida, como dinheiro, como né? E isso também é uma coisa importante agora. Essa relação sobre a zona de expulsão não tem nada a ver com o que você faz aliança. Porque, igual assim, casamento. Aí o pessoal vai falar assim, então Deus tá me tirando do meu marido, da minha esposa, né? Porque é uma zona de expulsão, porque eu já não aguento mais que a dona, minha dona é isso, minha dona é aquilo. E aí você apega nisso, né? Não é zona de expulsão, gente. A aliança é aliança, casamento você vai passar por altos e baixos, e a partir do momento que você entende que são altos e baixos, você tem que seguir junto, até o fim mesmo. Então tem que pedir ajuda, largar de ser orgulhoso, largar de ser aquela pessoa, eu mesmo vou tentar resolver meu casamento, vou largar, não, tô saindo porque é zona de expulsão. Não é zona de expulsão. O casamento são consequências, então se você fez uma coisa errada, você tem que se renunciar, tem que entender que aquele pecado não é o que vai prevalecer na sua vida, que você consegue dominar ele. Então peça ajuda, tenha junto outras pessoas do seu lado, porque sozinho, muitas das vezes a gente não consegue passar por situações complicadas, né? E você está falando, estou aqui pensando, e você vê a sabedoria de Jesus, fala assim, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então você vê, estava doendo ali para ele, né? Lógico. E sabendo que ele não fez nada. Então, ele sabendo, mas então que afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que Deus não estava no controle. É verdade. Então, na verdade, nessa situação, a gente percebe que o controle não é nosso. Então, quando a gente entende que o controle de Deus... E nós passamos muito recente pela pandemia, olha que zona de expulsão que a pandemia foi. E muita gente saiu, não vou falar nunca que a pandemia foi boa, mas muita gente se reinventou. Verdade. Né? Pessoalmente, profissionalmente, descobriu o sentido da vida, né? A vida que estava vivendo, mudou de rota. E a gente vê isso muito. Trocou de mesa, né? Precisou essa graça, a gente vê. Eu falo, Deus vai colocar uma pedra, a gente tropeça, acha que coincidência. Tem hora que a gente tem que ir pro fundo do poço. Só que o fundo do poço, ele tem que ter fim. Então tem uma hora que a gente tem que parar de cavar no fundo do poço e olhar e enxergar uma luz. E começar a escalar. Não deixa permitir só cair numa hora, a gente fala, não, basta e agora eu vou. Eu tenho que subir, eu tenho que mudar de rota. Então, na verdade, assim, se todo mundo está ouvindo, a gente
Nós passamos por várias vezes na vida isso, e a gente não sabia nem que tinha nome, Verdade. que existia isso. Então, quando a gente passa, quando eu passei essa primeira vez e ouvi, não falar nunca que passar por essas coisas são situações fáceis. Mas aí a gente passa por coisas, a gente passa com muito mais tranquilidade. Então a gente consegue passar por essas situações e ver, não ficar agarrado naquela dor, ver que vai passar. Que já passou uma vez e que vai passar. E a primeira vez quando você tem entendimento que você passa, acho até esquisito, né, Cris? Nossa, era pra eu estar desesperada, chorando. Por que eu não tô? Porque a gente acha, a gente vem de padrão, a gente tem padrões, né? Nossa, mas eu tinha que estar desesperada, eu tinha que estar chorando, como que... Até estar calma nas situações, a gente acha estranho. Verdade. Né? Mas por quê? Só Deus dá uma paz que excede todo entendimento. É o que o Rodrigo sempre fala, né? A paz e a tranquilidade são duas coisas diferentes. A paz é que você já está ali com o controle de Deus, você sabe muito bem o que vai acontecer. E a tranquilidade é aquilo que a gente, né? Você vai ficar um pouco agitado, um pouco isso, um pouco aquilo. Mas quando você está em paz, você sabe que tudo vem e tudo vai acontecer, mas você vai estar ali aguardando. Conseguir, você tá bem mesmo em tempestade. Né? E a oração consegue te levar a isso. No meio da turbulência, você consegue ver do alto. Do alto. Né? Então a gente consegue... Então, eu vejo isso, muita gente fala assim, nossa, ó, o diabetes foi a solução da minha vida, o câncer foi a solução. Eu falei assim, não, mas você queria ter... Não, mas através daquilo, eu consegui ter um novo olhar para a vida, eu consegui reinventar, priorizar, parar de resmungar, de reclamar, de clamar de novo. Então eu comecei, a situação mudou? Não, quem mudou sou eu. Então, na verdade, o tempo todo a gente espera que as pessoas mudem, mas a gente tem que ser o agente de mudança na nossa vida. E sempre entendendo isso, a gente sempre no centro da vontade de Deus, e o importante é isso, porque é um período de autorreflexão. Aí eu fiz alguma coisa para isso? Não fiz nada, não dei brecha, não quebrei princípios, estou seguindo. Tá acontecendo? Não. Então eu vou enxergar, eu tenho que enxergar de outro jeito. E aí eu tenho que tirar proveito desse jeito, né? Então fazer igualzinho José. José, enquanto estava ali sendo escravo, ele aproveitou daquilo que ele estava vivendo. Quando ele estava na prisão, ele aproveitou daquilo que ele estava vivendo para ele ser... Então ele teve o aproveitamento dele o tempo inteiro, né, Alice? O tempo inteiro. Você vê, quando o Potifar, né, precisou de esclarecimento de um sonho e foram chamar vários, aí, lá no cárcere tem um que vai conseguir. Então, assim, ao invés de começar por quê, é colocar pra quê. Colocar pra quê? Pra que isso está acontecendo comigo? Pra quê? Então a gente tem que entender realmente por que eu fui demitido, pra que eu fui demitido, pra que eu tô saindo dessa mesa, pra quê? Que ele foi lá revelar foi do Potifar? Potifar é a mulher do Potifar, quem foi preso por ela. De Faraó, verdade. De Faraó. E aí primeiro foram daqueles três que estavam presos, e aí depois do Faraó. Do cozinheiro, nem do copeiro. Você tá muito inteligente, né? Eu fiquei aqui reflexiva. É porque eu misturo tudo, você esquece. E aí, vocês viram, gente, nosso look hoje? Nosso look florido. A Alice falou que a gente não ia passar sem gravar a zona de expulsão. Isso aí também é outra coisa, gente. Esse ano aconteceu um monte de altos e baixos. Houve várias zonas de expulsão na minha vida. E aconteceu muita loucura mesmo. E nós tínhamos decidido que a gente ia começar a gravar, só que chegou uma certa hora que as nossas agendas não estavam batendo. Onde nós não conseguimos... Nós estamos muito chiques, nossa agenda batendo. Mas foi bem isso, né, Liz? E eu falei com a Cris, isso que eu lembrava da música dos Sonhos de Deus, Leandro Bosch, ela falou, você vai cantar. Então ela não vai cantar, ela não vai cantar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. E até pensando nisso, com quem a gente compartilha os nossos sonhos. E... Na verdade, quando a gente tem sonho, o sonho nos anestesia. Então, eles conseguem que a gente tolere esse processo muito melhor. Verdade. Né? Então, sempre a gente fala para vocês, mas nós estamos falando para a gente. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, em 2020, que ano ruim, em 2024 vai tudo mudar.
só muda se a gente mudar. É Não é verdade. mudar o ano que vai mudar. É a nossa postura. Na verdade, o problema atual que eu vejo é a falta de identidade, né? O povo perdeu, nós todos perdemos as referências, né? perdemos a identidade e nós estamos correndo atrás da nossa identidade. Só que nós mesmos já sabemos a nossa identidade. Só que a gente está o quê? Vendo o Instagram do outro, a rede social do outro, aí você fica pensando, porque o outro é assim, porque o outro é assado, o marido do outro é isso, o marido do outro é aquilo, ou a esposa, e aí acontece isso aí. Nós estamos perdendo na identidade do outro, então nós temos que estar... Eu até repostei agora, do Ismael Sobrinho, não sei se você viu no Instagram agora à tarde? Não. Disso. Isso até na vida de cristã, porque a gente colocar em referência em homens, então assim, a gente tem que fazer um devocional prolongado, tem que ler tantos capítulos na Bíblia, porque o outro lê, tem que ser igual aquela outra pessoa. Na verdade, o nosso relacionamento é com Deus. Então a gente não pode, é sempre isso a cruz. O Marcelo sempre fala a cruz, então a gente focar no vertical e não no horizontal, porque vai ser muito cruel, essa comparação é muito cruel. Então a gente, de sempre isso do comentário do outro doer muito, afetar muito a gente, né? E é o que você tem falado todos esses dias. Se posicionar não é fácil. Não é fácil. Mas a partir do momento que se posiciona, não é todo mundo que vai concordar com a gente. E nem precisa concordar. Então, Jesus não agradou todo mundo, então é a gente que vai agradar. Mas quando a gente sabe que a gente está no caminho certo, fica mais fácil suportar esse processo. Verdade. Né? E o posicionamento, ele é preciso e necessário, né? Até porque a gente precisa saber quem somos, por que estamos, né? E aonde vamos. Aquele pedacinho. E aí, é o que a gente fala quase em todos, é o muro. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do né? muro, né? A gente tem que posicionar para algum lado. Verdade. Então, era isso que a gente queria falar hoje, sobre a zona de expulsão. Se Deus quiser, nós vamos ter algumas sequências aí de novos vídeos. Mas sem filtro, sem beira, sem eira, sem roubo, não vai estar arrumado, né, Alice? Que a gente não liga. A gente óculos, descabelado, desse jeito, porque, na verdade, nosso propósito é levar a palavra e que Deus nos use, que seja através de nós, não é o que a gente acha. Que a gente pede sempre que a gente seja usado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, a gente gosta de estar mais arrumado, a gente gosta de estar com o microfonezinho aqui pela lapela para ver se vocês escutam melhor, mas assim, é o que deu hoje e vai dar tudo certinho, a gente, em nome de Jesus. Antes feito que perfeito. Antes feito do que perfeito. Então, que Deus abençoe aí, que todo mundo, né, esteja pronto para mais esse novo ano que se inicia e coloca mesmo a mudança que é de dentro para fora, é uma decisão. Então, você tem que decidir ser melhor a todo momento. Então, é essa parte aí, você com você mesmo. Para de comparar com o outro, para de ter, né, o parâmetro do outro, não. Se a minha casa é essa, eu tenho que ficar melhor nela. Se o meu carro é esse, eu tenho que ser melhor nele. Agradeça, seja grato a todo instante, todo instante. Se você tem um arroz e feijão para comer, seja grato ao arroz e feijão. E pela fome. O Marcelo é ótimo, ele toda vez ele ora. Então ele ora pela fome, porque se ele está com fome, quer dizer que está... E é verdade que a gente vê muito processo de doença, a pessoa ter acesso, ter comida e não conseguir comer. Então que a gente comece o ano alinhando os nossos planos com Deus e com os nossos maridos. Então a partir do momento que a gente casar, os nossos planos não são separados. Quando tem um alinhamento, fica tudo muito mais fácil. Verdade. Né? Verdade. Então, alinhamento, coragem, que não é ausência de medo, mas é enfrentar o medo, e a obediência. Então fica com Deus, até uma próxima. Que Deus abençoe. Tchau.